Boa noite, sejam bem-vindas para o nosso grupo de estudo do Tipiti. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Temos a nossa professora, nossa autora, Thaís Pelliciotti, aqui conosco. E a ideia desse nosso encontro é que vocês tragam as dúvidas que vocês tiveram neste período pós o curso do Tipiti. Então, nós imaginamos que vocês fizeram um curso e que colocaram em ação o que aprenderam conosco ao longo das nossas aulas. E agora nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, para conversar sobre o que vocês fizeram, para compartilhar experiências de vocês ao longo desse uso do Tipiti que nós imaginamos que vocês fizeram. Então, estamos aqui à disposição de vocês para conversar sobre essa experiência de vocês com o Tipiti e para ajudar também no que vocês precisarem de ajuda. Então, ou na aplicação de alguma prova que ficou mais difícil, ou alguma situação que vocês vivenciaram, que vocês gostariam de compartilhar durante a aplicação do Tipiti, ou a análise de alguma prova, ou a redação, a síntese dos dados no relatório. Então, estamos aqui à disposição de vocês, eu e a professora Thaís, para ajudá-las nesse sentido, nessa experiência de vocês com o Tipiti. Então, quero que vocês fiquem à vontade para compartilhar conosco as dúvidas de vocês, as experiências de vocês, seja abrindo o microfone ou seja colocando aqui no chat, escrevendo aqui. Fiquem à vontade, tá? Estamos à disposição de vocês. Significa que ninguém tem dúvida, é isso, né? E elas não gostam de aparecer com o rosto, Thaís? Estão tímidas nesta noite? Tudo bem aí, pessoal? Como estão vocês? Alguém usando o Tipiti? Alguém já teve a experiência com os pacientes ou com alguém, uma criança próxima? Bom, a Marina apareceu. Desculpa, é que eu coloquei para entrar aqui, estava acabando de chegar em casa, então tô chegando agora. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada, Bem-vinda. A única obrigada. corajosa que está aparecendo. É, eu queria, enquanto isso, discutir com vocês um pouquinho a Sim. respeito da aplicação para essas crianças menores de primeiro ano, porque o que está acontecendo? Eu pego muitas crianças nessa transição, né, de infantil para o primeiro ano. E aí, agora no final do ano, eu comecei a pegar essas crianças e falei: vou começar a aplicar o TPT para ver se eles vão dar conta de fazer o teste, né? E as Uhum. crianças estão tendo bastante dificuldade. E aí, com a experiência de vocês, isso é esperado mesmo, ter essa dificuldade nessa transição? Ou já era esperado que eles conseguiriam fazer essas provas, Deixa eu lá no banheiro, tá? essas Ah, provas mais básicas? eles conseguem, de modo geral. A que idade você está falando? 5 anos, 6 anos? Isso, 6 anos. Mas consegue fazer absolutamente tudo, sim. Sim, Consegue, né? consegue. Obviamente, não na velocidade que normalmente a gente quer, mas eles vão fazendo. Você pode mesclar.
com o quebra-cabeça, e mescla com algum joguinho, mas o fato é que você, inclusive, pode fazer toda a parte, por exemplo, de conceitos básicos com o material da sala, cores, vamos procurar coisa vermelha, uma amarela, sei lá, né, com coisas da sala, para não pesar tanto, tem que ficar apontando. Mas com 6 anos, eles fazem, todos fazem. Tá. Né? Se você me fala de 3, 4 anos, a gente muitas vezes tem que criar umas estratégias para atender ao que o Tipiti propõe. É uma coisa que a gente falou na semana passada, que, na verdade, com crianças menores, o Tipiti fica um orientador, né? Ele orienta o que tem que ser solicitado. Se você não consegue através das pranchas, porque a criança é muito pequenininha ou está muito inquieta, você vai fazer com os materiais que você tem em sala. Por exemplo, muitas vezes nos pequenininhos eu uso as caixas de categorização de Piaget, né? Que tem os bichos, tem a árvore, tem não sei o quê. Então, a gente vê a nomeação, vê como ele lida no objeto tridimensional, tá certo? No objeto, não na figura, né? Então, no concreto ainda, e eventualmente dá para depois a gente passar, quando ele já sabe o que tem que fazer com os bichinhos, dá para passar para as perguntas. Então, ele, na verdade, em crianças muito pequenas, ele acaba orientando o que eu preciso ver, tá? Então, mesmo, Uhum. por exemplo, complementação de sentença, digamos, né? É, se não respondeu a que está no TPT, você pode perfeitamente falar, bom, a sua mãe não chegou, mas ele Entendi. vai responder, porque eu quero o quê? Uma adversativa, tá certo? Aham. E, olha, nós vamos fazer isso quando o quê, hein? Sabe? Você é, quer saber elementos de tempo, de espaço, causais, né? Nossa, por que que caiu sei lá, esse brinquedo da mesa? Tá certo? Nem que você Aham. tenha jogado, ele vai dizer, porque você jogou. Ah, tá bom, então já sabe relação causal, tá certo? Então, é um pouco isso. Quer dizer, em crianças muito pequenas, você pode usar esses elementos olhando o que o TPT está solicitando, porque aí você tem os dados necessários, né? Quando Tá. seja cor, forma, parte do corpo, fala assim, agora você pula num pé. Cadê seu pé? Não, eu quero a outra mão. Quer dizer, só o fato de ele fazer isso, algumas coisas ele sabe. Depois você pode perguntar, sei lá, da cabeça, do umbigo, não importa, né? Mas o importante é que você está observando questões que são necessárias para a gente observar o desenvolvimento, Tá. né? Mas com 6 anos tem que fazer, hein? Pois é, isso tá me chamando a atenção, sabe? Que é uma criança, teoricamente, que não tem nenhuma queixa, sabe? Mas me chamou muita atenção. Não consegui fazer essa questão de colocar sentenças no lugar, sabe? Ele inventava uma outra, ele entendia a sentença e me dava uma resposta, por exemplo, menino feio é. Aí ele virava para mim e falava assim: Mas a gente não pode chamar os meninos de feio. Tá, Então então ele ele estava. entendeu. É, Ele entendeu. e aí ele estava me dando as respostas desse jeito, né? E aí eu fiquei, gente, mas ele está fazendo o, a, a informação que ele está me dando é uma informação diferente da que eu estou pedindo. E ele não conseguiu entender, e eu mudei a forma de perguntar e tentei, mas a frase está errada, olha. A gente não fala desse jeito. Como que a gente tem que falar do jeito certo? E ele só me respondendo que a gente não podia fazer isso, e ele entendia a frase e não respondia. Eu falei, gente, tem alguma coisa de esquisito nisso? Sim, tem alguma coisa de esquisito nesse menino, tem, entendeu?
Aham. porque ele já não, primeiro, ele não está ou compreendendo ou seguindo a ordem. Ou ele está negando a ordem, ou ele não está compreendendo direito a ordem, entender o conteúdo, mas do ponto de vista morfossintático, ele não consegue trabalhar com isso. Ou então ele está realmente negando a resposta. E faz o que quer. Aí precisa observar como ele é. Se ele está muito autocentrado, se só faz o que quer em casa, na escola, se eu não estou afim de fazer, não faço. Quer dizer, essas são outras relações que chamam a atenção e que você vai ver se isso é durante todo o processo de avaliação ou numa prova específica, tá certo? Tá. Então, você tem um monte de criança que fala, mas eu não quero falar desse jeito. Bom, não interessa se você quer. Você tem que falar, porque aí você vê realmente que ele está negando aceitar uma ordem, digamos, né? Então, você tem muitas crianças que são autocentradas e não querem seguir, bom, ok. Mas isso também, se perpetuar no exame todo, em toda avaliação, aí você já vê que as dificuldades também são outras, Eu né? até suspendi o teste, sabe? Eu É, comecei a fazer e aí ele começou a me dar essas respostas, aí eu pulei para outras questões, ele me dando umas respostas também com bastante dificuldade. Eu falei, gente, eu vou parar porque ele não tá conseguindo compreender muito bem, e aí eu fiquei naquela, será que é porque ele está saindo do infantil e ainda não está maduro o suficiente para responder? Por isso da minha pergunta no início, as crianças dão conta de fazer, saindo do infantil e entrando para o primeiro ano? olha, eles dão conta, sim. E, além do mais, se ele está indo para o primeiro ano, ele vai ter que dar conta, né? Isso é um fato. Por quê? Porque lá ele vai ter que fazer um pouco o que os amigos fazem, olhar as letras, fazer o que a professora está falando. Então, realmente, isso fica caracterizado como uma conduta que você vai ter que olhar bem, porque ele, seja pelo que for, se ele está passando para o primeiro ano, ele vai ter que fazer as coisas. Caso contrário, ele ficará extremamente inseguro, ansioso, frustrado, tá certo? Porque, sei lá, os amigos vão fazer, né? E ele não vai. Então, você cria uma outra questão paralela do emocional. Ou cria ou identifica claramente, não é? É, e ele tem essa questão emocional bem prejudicada, vamos dizer assim, sabe? Uma criança que morre de medo de ser esquecida nos lugares. Se o pai atrasa 5 minutos para buscar ele na sessão, ele chora copiosamente, como se o pai dele nunca mais fosse voltar, sabe? Então ele tem essa questão emocional. Briguei muito com os pais já, pedindo pelo amor de Deus para procurar um psicólogo para ajudar. É uma criança que chupa dedo até hoje, não Então, é conseguiu sair dessa altamente fase. infantil. Você está É, vendo? Tudo isso mostra, tudo isso que nós estamos falando, dessa imaturidade emocional interferindo nesse desenvolvimento. E Então, até essa rigidez, né, também de né, comportamento, falta de flexibilidade cognitiva, né? zero, né? E esse medo, a primeira questão que você tem que ver também com os pais, é primeiro se esqueceram ele em algum lugar, né? Para começar. ele viu o amigo ser esquecido na escola. Ah, então, isso Aí aí. ele ficou desesperado. Isso, isso aí. E isso mostra esse nível de insegurança, de ansiedade e de imaturidade desse menino, tá certo? Então, você veja aqui, você tem um conjunto que é o que a gente vê realmente na aplicação do exame do TPT, que é o conjunto de atuações. Então, por exemplo, ele entendeu a linguagem, mas ele não cumpriu a ordem. Então, isso te leva já a pensar nisso. Estou muito autocentrado, estou muito inseguro, estou muito ansioso.
E aí você trouxe o dado de que ele tem esses medos. Bom, então é evidente que as questões emocionais e contextuais estão intervindo de uma forma importante em todo o desenvolvimento, né? Aí você falou, você pediu para os pais irem para o psicólogo. Eu, por exemplo, o psicólogo para ele, eu nem acho. A minha opinião é que os pais têm que sentar com o psicólogo, fazer uma familiar com o garoto, ou alguém vai ter que fazer uma ótima orientação para esses pais. Porque não adianta o menino ir para o psicólogo e os pais continuarem a atuar de uma forma extremamente inadequada, que evidentemente está acontecendo, né? É evidente. Então, eu com crianças muito pequenas, dessa idade, eu, na verdade, mando para a psicoterapia ou adolescente ou casos muito graves, né? De uma questão emocional muito grave, porque senão eu trabalho com os pais. Não adianta, se eu não mudar o contexto, não adianta. É simples assim. Quer dizer, se deixam chupar o dedo, sei lá se deixam usar fralda, sei lá o que que eles fazem. Se dão comida na boca, bom, não adianta, pode ser psicólogo do outro planeta até, porque não vai, entendeu? Então, o trabalho tem que ser mudança contextual e reforçar que essa linguagem, evidentemente, está muito associada a questões de infantilização, né? Muito. E aí é importante ressaltar para esses pais que ele está num momento de transição aí entre educação infantil e primeiro ano, em que as exigências vão aumentar muito para ele, as demandas vão aumentar muito. E bebês não leem, bebês não escrevem. Então, se ele ainda é um bebê, ele não vai se situar nessa posição de quem é um sujeito que aprende a ler e escrever, né? Ele vai continuar sendo o bebê. Então, é importante que ele se entenda nessa posição de quem vai aprender a ler e escrever, saia dessa posição de bebê que os pais provavelmente estão reforçando para ele. Né? Ah, eu tenho certeza absoluta que eles estão reforçando. Além disso, o que a Thais falou, eu complemento com, além dos pais estarem reforçando, ele já é inseguro, se ele passa o primeiro ano e vê todos os coleguinhas aprendendo a ler e ele não, bom, Exato. aí nós vamos ter um caso sério, Uhum. emocional sério, tá Sim, certo? sim, sim. E muitas vezes uma criança que parece que tem um transtorno de aprendizagem, que tem características de transtorno de aprendizagem, mas que na verdade não é um transtorno de aprendizagem, é uma dificuldade relacionada a questões emocionais. Né? Esse parece. Na verdade, de qualquer modo, você tem que atuar, porque você, pelo menos, pode colaborar, ainda que não fosse linguagem total, o que acontece? Você colabora na orientação aos pais e na potencialização desse garoto. Né? Então, sei lá, quando foi? Segunda-feira. Eu atendi uma menina de 8 anos que tem um monte de problema. Ela é uma pilha de problema. E aí ela começou a falar igual bebê. Ela não fala igual bebê. Eu falei, mas o que significa? Ela falou, não, mas é que eu acho bonitinho. Todo mundo acha bonitinho quando eu falo igual bebê, porque ela é muito pequena mesmo para a idade. Eu falei, então vou comunicar. Eu não acho bonitinho. Eu não atendo bebê. Então é o seguinte. Você é ótima quando você está na sua idade, conversando comigo, contando as coisas. É assim que é legal. Não vem falar igual bebê comigo, porque eu detesto. Pronto, melhorou, ficou ótimo. Aí no dia seguinte eu falei para o pai subir, eu falei, eu posso saber que conversa é essa, gente, que é bonitinho falar com bebê? Ai, é que ela é pequenininha, pode parar. Vocês trouxeram porque a menina não consegue a se alfabetizar, vocês querem o quê?
eu não tenho pode pilim-pim-pim, valinha mágica, eu não tenho, entendeu? Ou vocês mudam, é só isso. Como que bonitinha é essa, gente? Ave Maria. A gente tem Isso passado muito por isso, né? Eu recebi um neuropsicológico agora, mas eu ainda não consegui aplicar o TPT, que é o próximo passo é aplicar o TPT nela. Ela é até é, minha afilhada. E veio com TEA nível 1 de suporte e uma possível dislexia. Eu falei, gente, cadê a parte emocional dessa menina que é toda dançada, os pais estão separando, uma família que não é estruturada, e cadê a parte emocional dessa menina descrita aqui nesse neuropsicológico para eles fecharem o diagnóstico desse? Ela não tem a questão da amizade, da dificuldade social dela, que ela morre de medo de ser julgada, das pessoas chamarem a atenção dela. Então não é porque ela não quer fazer amigo, é porque ela tem medo do que os amigos vão falar para ela, né? Então o que, assim, o quero que pegar, mostra quero claramente, mostra insegurança. E ela está insegura nesse momento, você tem que considerar esse contexto de mudança, pai separando, etc. Pois é, e aí eu peguei o neuropsicológico, eu li, eu falei, gente, não, mas eu não concordo com nada aqui. Eu posso estar comendo mosca? Posso. Mas eu acompanho ela desde pequenininha, eu não via sinal de TEA nela, né? Nunca peguei nada de movimento de interesse restrito, de movimento estereotipado, de essa questão social dela. Nunca foi das melhores, mas nunca foi das piores também. Ela tinha amiguinhos no condomínio que ela morava. Então, assim, depois eu dou notícia para vocês do tipiti dela, que eu ainda não consegui Uhum. aplicar. Você Mas, sabe que está na moda, né? pois é, eu tô muito incomodada com isso. Não diga. Eu, então, tenho que ler. É, Nível e, 3, ó, que paciência, gente. é. E Hum. essa questão de neuropsicológico sem avaliação emocional, de personalidade, isso tem sido muito comum também. E não Então, mas dá, aí né? não nos serve, né? É, Porque não dá. eu falei, acho que numa das vezes eu falei, não sei para quê, mas enfim. A, a única razão para uma pessoa ir fazer um neuropsicológico e não a nossa avaliação é ter todo o procedimento da aplicação do VISC e da parte emocional, que nós não Sim, podemos fazer. sim, Se não tiver isso, não é por aí. Nós damos conta disso, mas muito tranquilamente e melhor, tá? E melhor, porque nós fazemos uma análise global da criança, tá certo? Então, é para ir para o neuropsicológico? Bom, só se for com VISC e parte emocional. Caso contrário, Não não é. precisa nem ir, né? Não, não é, não tem precisa. muito sentido, né? Não tem muito sentido. E se não for para fazer isso. E eu falei isso muito. A mãe dela é minha prima, né? Eu falei muito isso com ela. Eu falei, gente, eu não mandaria nunca para um neuropsicológico antes de procurar um neurologista, um psiquiatra infantil. No caso dela, eu queria inclusive que fosse um psiquiatra infantil, para acompanhar. Você vai fazer o neuropsicológico, e aí? E aí todo Bom, mundo mas direcionou para achar o TEA, porque a escola falou que era uma menina tímida, que não fazia amigo. A psicóloga que está acompanhando ela falou que, como está nesse processo de separação dos pais, né? A psicóloga falou que o pai não aceita a psicoterapia e tal. Foi a informação que ficou no prontuário da menina, que o pai não aceita. Eu falei, gente, cadê a parte sambada dessa menina? Cadê o que vai fazer realmente a diferença no neuropsicológico dela? Não tem nada relatado. Então, assim, até porque você saiba, e é fato, eu recebo vários neuropsicológicos que na parte, digamos, do neuro mesmo, eles aplicam o TPT, entendeu? A neuropsicóloga aplica o TPT. Eu sei por quando aparecem as referências, ainda que não citado, eu vejo que é o TPT.
tem as que citam, tem as que citam. E tem as que não citam, mas eu vejo que está lá. Então, elas usam o GPT no neuropsicológico. Então, desculpa, não é para ir para o neuropsicológico, para não fazer essa outra parte. Realmente não. Então, você fala para sua prima, olha, a minha avaliação vai ser igual ou melhor que a que ela fez. Depois eu dou notícia para vocês do que deu no tipiti dela, que eu vou aplicar É. agora nas férias. Isso Ela tem mesmo. quantos anos? 9 anos. E Depois a queixa você é só disso? compartilha. Oi? A queixa é só de sociabilidade? E aprendizagem. Ah, Ela tá. tem troca surdo-sonora do xã e jã. E ela vai até bem, assim, sabe? Matemática ela vai bem, história ela vai bem, mas eu acho muito desatenta, sabe? Então, assim, se ela puxar o lado da família, ela vai ter um TDAH importante aí. Tudo bem, mas até isso dá para ajudar, não é? É, Sim, com certeza. Muito bom. Obrigada, Marina. Obrigada, eu que Marina. agradeço. A Carla colocou aqui no chat que ela, na opinião dela, o TEA não deveria ser fechado sem passar por fono. Ela tem tido muitas ressalvas com as avaliações neuropsicológicas, porque só aparece TEA ou TDAH nas avaliações neuropsicológicas. Então, compartilhando aí conosco as vivências da Carla também. A Michele colocou aqui que a internet dela está muito ruim, cortando, mas ela queria mandar uma pergunta. Ela não sabe se ela passou batido em alguma coisa no livro de aplicação das provas, mas ela queria saber como apresentamos as figuras na prova de memória visual, se são aquelas figuras pequenas, e a Carla está dizendo que ela também ficou com dúvida de como aplicar o teste, a prova de memória visual. Bom, você coloca a prancha grande na frente, né? E aí tem que tampar as, as outras figuras, né? Pega só a que está de interesse naquele momento e pega as fichinhas correspondentes, deixa a criança olhar por uns 15 segundos, aí você mistura, né, as fichinhas e dá para fecha o que ela viu e dá para ela pôr na ordem em que estava, tá certo? Até recebemos sugestão, não é, Thaís, a semana passada, de uma forma diferente de apresentação, é possível que a gente até faça alguma coisa nesse tipo, mas Reformule, né? o antigo também era desse tipo, e se você separa as fichinhas direitinho, com, sei lá o que, um papelão, uma folha de papel, você separa, você fica com facilidade de observar. Então, você pega, põe, só tem que ter uma. Eu tenho uma prancha que eu viro ao contrário e tampo os outros elementos que estão na mesma prancha, né? O importante é você deixar uns 15 segundos, aí visto, não vai ver de novo, tá certo? Pronto. E aí, acabou-se. Solucionou a dúvida ou não, Fran? Tudo bem, Michele, Carla? Se ainda tiverem com dúvida, avisem, ok? A Carla disse que quer comentar com a gente uns achados que ela teve na aplicação. Então, Carla, fique à vontade para compartilhar conosco seus achados. Oi, gente, boa noite. Eu não Boa vi o noite. pouquinho, aí eu não sei como é que vocês estão né, separando aí quem tá falando. Na verdade, eu fiquei curiosa, assim, eu não consegui entender ainda, sabe, esses achados, assim. Teve três provas que eu apliquei, e que aí eu percebi uma dificuldade
que eu achei grande demais são pré-adolescentes, ali na faixa dos 10, 11 anos, 12 anos, entre 10 e 12. Que todos eles tiveram muita dificuldade na combinação de sentenças. Mas eles não têm essa dificuldade no uso dos conectivos, ali na fala espontânea, assim, isso não aparece, sabe? Me chamou muita atenção mesmo. Não era alguma coisa que eu esperaria na prova deles, sabe? Em uma delas, na verdade, era uma menina que teve muita dificuldade de... Não tô comendo, obrigada. Nas provas de memória auditiva, muita mesmo. Desde o início isso me chamou muita atenção, mas ela tem a prova de definição de palavras é excelente, ela consegue escrever tudo muito bem, de forma elaborada, com vocabulário riquíssimo, mas ela foi muito ruim nas provas de memória auditiva, e aí me chamou muita atenção essa prova, sabe, de combinação de sentença, porque não foi só ela que teve essas outras alterações, e teve esses outros meninos que também que têm ali alguma dificuldade de aprendizagem, assim, eu não vejo nenhum deles com uma dislexia. Um até eu tenho ainda, eu ainda estou avaliando, assim, a hipótese de dislexia, né? Assim, ele começou a intervenção, então tem algumas coisas que chamam atenção. Mas todos vêm com a dificuldade de aprendizagem, sabe? Eles vêm com essa queixa. E aí eu apliquei inclusive mais ou menos no mesmo período, né? Porque foi logo depois que eu comprei o teste, e aí essa menina foi a primeira vez que eu fiz avaliação, teve um menino que também teve dificuldade nessa prova, que eu não esperaria, e que eu já estou acompanhando já tem um tempo, e esse outro que eu fiz avaliação e ainda, né, está começando a intervenção por essa suspeita de dislexia, mas que eu também não estou entendendo o que sabe? Mas eu ainda estou nessa hipótese aí de descartar ou não. Mas me chamou a atenção, na verdade, sabe? Porque eu não consegui ligar, assim, essa alteração nessa prova com outras. Um deles, na verdade, também não foi tão legal na complementação de sentenças, que aí eu vi mais relação, assim, na prova escrita também. Mas em relação à prova oral, comunicação oral, não teve nada, assim, que me chamasse a atenção. Mas você viu a produção de texto? Vi. São produções de texto com coerência, não muito ricas, né? São crianças que vêm, inclusive, não gostam muito de ler e escrever, né? Assim, são essas crianças com essa dificuldade, né? Assim, desse histórico escolar. Então, assim, não são textos enormes, mas são textos coerentes, com início, meio e fim. Aparece ali muitos erros de acentuação, de pontuação. E os erros ortográficos. Só um minutinho, gente. Meus filhos estão aqui no... Mas é isso, assim. Ela é uma prova que exige, como você pode perceber, muita flexibilidade, não é? Porque eu preciso criar estratégias de associação através do conteúdo e vou ter que usar elementos de coesão, né? Específicos. Então, exige conhecimento desses elementos, flexibilização, exige conhecimento da noção subjacente ao o conceito subjacente aos elementos. Então, ela é uma prova mais difícil, sim, né? Porque, inclusive, do ponto morfo-sintático semântico, realmente eu tenho que manter o mesmo conteúdo. Mas, de modo geral, eles têm algumas dificuldades, mas a partir do 7º ano, eles conseguem fazer bastante melhor. 6º ano, eles têm dificuldade, mas você percebe, porque a busca é perceber se eles conseguem flexibilizar esse olhar sobre a linguagem e fazer associação. Por isso deveria aparecer nos textos, na produção de texto, né? Onde ele usaria um pouco mais sofisticado
essa elaboração mais sofisticada. Então, é um alerta. Tudo bem, se ele tiver dificuldade só nisso, bom, tudo bem. Mas ela provavelmente vai estar ligada a uma produção de texto mais pobre, tá certo? Mais infantil, com estruturas mais simples, tá certo? Com pouco uso de subordinadas, né? Então, é isso que você vai estar analisando. E muito essa flexibilidade. Se aparecer de uma forma muito intensa, você pode se reportar à prova de reversibilidade, mesmo com as figuras, só para estar limpando a área da possibilidade dessa mudança de foco de atenção mais rápida. Entendeu? Porque, na verdade, ele tem que, em cada sentença, ele foca um elemento, não é? Em cada uma, e ele tem que fazer a associação desses elementos. Então, você pode aplicar. É bom para vocês dar uma aplicadinha na reversibilidade e ver como ele se sai. Se ele tem mudança de foco rápida, se tem flexibilidade legal, tá certo? Agora, lógico, se tiver problema só nisso, tudo bem, não precisa nem ser atendido, né? Você fala para ele, faz o favor de juntar as coisas e você já está liberado. Então, mas é improvável que seja só nisso, tá? É improvável. Thaís, chegou uma outra pergunta aqui no chat da Michele. Ela gostaria de saber se tem alguma indicação de quais as respostas esperadas para cada faixa etária nas provas do TPT. Uai, tem em todas. Tem. Tá naquele caderno, não tá no caderno 2? É 2, né? Sim, É 2 ou é 3? o 3 é o da apresentação das provas, né? É o 2. Tem nem porque eu já não abro antes. Aqui, é o caderno 2 e tudo piloto. Isso, é o 2. Não? Então, na parte, está separado, né? Eu sei que houve a separação. A partir da página 104, são dadas as expectativas etárias. Por exemplo, se eu pego aqui, da prova que nós estamos falando, ó, por exemplo, de combinação de sentenças, que a Carla estava perguntando, as crianças de quarto e quinto ano apresentaram menor número de elipses, com consequente manutenção do sujeito e o uso mais frequente de elementos coordenativos e de pontuação. Nas crianças de sexto ano em diante, houve um aumento progressivo no uso de elipses e no uso de elementos coordenativos e subordinativos para a coesão. Tá certo? Então, em todas as provas, você tem o que houve como resposta do grupo controle. Tá? A partir da página 104 do livro 2. Você tem isso para todas as provas. Tudo bem, turma? Mais dúvidas? Gente, eu tô tentando localizar, mas é porque teve um negócio do ditado que eu fiquei muito na dúvida quando eu olho na prova. Eu não estava entendendo se era para fazer o ditado, ou não estava entendendo se era para fazer a produção de texto, porque não ficou claro na folha de provas mesmo. Eu vou acho, localizar aqui, só um minutinho. Isso, localiza e daí você compartilha conosco.
A minha tá aqui também. Deixa eu fazer só uma perguntinha. Ela vai Claro, parecer um Fátima. pouco boba, mas esta folhinha aqui, da Essa parte aqui. escrita, é onde a criança pode fazer, né? A gente dá essa folhinha para ela escrever, Isso. É. né? Aham. É Tá. o formulário de resposta, é. Isso. Porque a parte oral a gente escreve, mas essa daqui da escrita ela pode escrever aqui mesmo. Pode, mas a parte oral também tem um pedaço aqui para você escrever. Para pôr cores, por exemplo, tá lá as tabelinhas, que você pode dizer se fez ou não fez. Ah, sim, tá. Tá? Também tem a complementação de sentença, tem tudo aqui da parte, um pedaço, tudo da parte oral. Certo. O outro é parte escrita. Eu vou pegar do ditado. É. Isso foi bem muito bolado pela Fernanda, porque eu confesso, eu não uso, eu faço tudo direto, entendeu? Mas achei bom, a Fernanda bolou isso daqui, tá bom. Deixa eu ver. Você falou ditado, né, Carla? Isso. Eu localizei, assim, a minha confusão é o seguinte, o que eu não entendi. Na folha da prova, né, assim, no finalzinho tem ditado, aí tem a lista de palavras, inclusive não tem o número de listas para o tanto de palavras que tem. Então, eu estou com a prova aqui. Supostamente, supostamente, porque esse daqui é para você anotar, né? Ah, é? Tá faltando Eu- link? Tá É, faltando link? tá faltando colunas, na verdade. Bom, pode te dar um jeito. Faltam, Você vai faltam duas escrever. colunas, assim. Até porque, você veja, aqui seria mais para você marcar as alterações, porque na prova D, a produção de texto, por exemplo, você tem um bloco complementar ou uma folha de papel, não importa. Sim. Aliás, eu até prefiro que o ditado seja feito numa folha sem pauta. É a minha Uhum. recomendação sempre É, também para é, ela, sempre que eu dou aula sem de linguagem pauta. escrita, a minha recomendação é sempre fazer ditado, cópia, produção de texto, sempre numa folha Sem, sulfite, sem é, linha, para que a gente possa observar a organização dessa criança no papel, né? Então, é. eu também prefiro fazer em outro lugar que não nesse protocolo ou em qualquer folha de caderno que tenha linha. Seria para a gente anotar as observações dos erros, alguma coisa assim, se a gente É, quiser. é. Isso. E aí na prova B, deixa eu ver se eu entendi. Na prova B do ditado, porque tem ditado, prova B. Aí texto, é porque aí depois eu achei confuso que fica texto, produção de texto e coincidência. Só que o texto coincidência, que é do sexto e sétimo ano, tá, gente? O texto coincidência está na página 66. Ele é o texto de ditado. É. E Essa aí, a eu produção de entendi. texto já é outra, já é o quem segura quem. Não, eu entendi sua dúvida. Quer dizer, está colocado de uma forma que você ficou na dúvida. Produção de texto não, é o ditado de texto. Eu fiquei na dúvida porque depois tem que fazer a produção de texto Sim. e aí tem um texto inicial para poder fazer a reprodução. Agora, peraí, agora eu estou confusa na outra parte também. Não, mas tudo bem. Aqui você tem razão. Produção de texto, quer dizer, a produção do texto do ditado, né? Então Sim, ficaria muito mais fácil, porque era coisa em cima, né? Ditado, mas sim. pode ser reforçado embaixo. Tudo bem, sem É. problema. Sem problema. Causa menos confusão. Mas, agora, a Mas tudo bem produção de agora texto. que é ditado de palavra e depois Não, ditado eu, de eu texto? concluí isso por conta do títulozinho do ditado, e aí prova A, prova B. Mas aí, Isso. como tem o nome produção de texto nona prova, né? Que
na separação aí, a oitava é ditado, na nona é produção de texto. Aí eu fui mais confusa por causa disso, porque eu fiquei na dúvida do que seria. E aí a produção de texto seria numa folha separada mesmo. Isso, É. isso. E Isso. normalmente o que é escrito em termos de produção de texto, de tal como disse a Thaís, é melhor que seja num sulfite. Eu faço no sulfite, porque eu quero ver organização, orientação espacial. Então, né, toda essa organização no espaço, com pauta, a gente já tem o dado com pauta quando ele responde às outras provas num formulário com linha, né? Então, você pode fazer a comparação entre a escrita no pautado e a escrita no sem pauta, né? Porque, na verdade, tudo nós temos que comparar, ver quais são as estratégias que ele se utiliza. Basicamente, nós estamos atrás disso, né? Se tem estratégias. Hoje mesmo, eu dando supervisão, é uma coisa interessante. A minha supervisora falou, nossa, olha bem, ele tem 13 anos, o garoto. Ele estava escrevendo assim, as respostas no texto para leitura silenciosa, e ele falou, nossa, não vai caber aqui na linha, o que eu vou fazer? Como ele tem 13 anos, está na sétima, nós achamos, nossa, mas que coisa, ele não criou uma estratégia, escreve embaixo, em cima, dos lados, atrás. Mas depois ela me mandou umas provas dele para eu analisar, e eu olho na prova, depois mandei mensagem para ela, olho na prova, e está escrito na prova. Você só pode responder na linha. Se sair fora da linha, se a resposta não couber, será desconsiderado. Então, você veja como a gente pode interpretar erradamente. Quando eu estava falando com ela, eu falei, bom, mas não criou estratégias, é realmente uma falta de flexibilidade, tem razão, tem que criar estratégia. Só que depois eu mandei uma mensagem para ela, olha, pega leve, porque a escola o impede de fazer isso, entendeu? Então, todos esses dados a gente tem que observar. Senão, o pobre do garoto já vai ser considerado. Ele é inflexível, sim, não é por causa disso. Ele é um cara inflexível, cria poucas estratégias, etc. Mas, nesse caso em específico, das respostas, não era. Então, eu sempre gosto de mostrar essas coisas. Quer dizer, a gente estaria avaliando de uma forma muito pesada uma coisa que, na verdade, para ele é o óbvio que não pode, porque na escola dele será desconsiderado. Né? Também nunca vi a escola falar isso, mas, enfim, está lá escrito. Por isso que a gente tem que conhecer muito bem, gente, muito bem. E por isso é muito interessante sempre pedir provas, né? Que eles fizeram. Sim, provas, cadernos, material, né, das crianças para que a gente Porque você possa faz uma desenvolver. análise de tudo isso. Você Sim, faz análise aonde errou, onde não errou. Prova de matemática, eu analisei, por exemplo, do guri, ficou claro que ele não entende os problemas de matemática, ele sabe fazer a operação, mas ele não compreendeu o problema. Né? Ele sabe montar e fazer as operações, mas ele é só a conta. Ele não compreendeu todo o mecanismo que estava envolvido. Né? Aí tem o outro que você pega questões espaciais, que troca os números, né? Põe em, em, em multiplicação, põe tudo fora do lugar. Então, é por isso que é muito interessante ver também, fazer essa análise de provas e de cadernos, né? sim, dos materiais escolares. É. Que mais, turma? Que vocês queiram trazer de dúvidas ou de comentários da aplicação de vocês do TPT? Estou buscando uma outra dúvida que tá. Tá bom, fique à vontade.
Nós estamos aqui para isso, meu amor. Para isso. Alguém já fez, a partir da aplicação do TPT, já fez relatório, teve dúvida para colocar os dados no relatório? Thaís, eu ainda não fiz, mas assim, eu queria perguntar uma coisa. Diga. Depois que eu fizer o relatório, que eu conversar com a família e que eu for atender a criança, eu posso voltar e discutir com a criança algumas coisas que ela errou ou não? Sim. Posso? Eu sempre faço isso. Na verdade, com muita frequência, eu dou a devolutiva para a criança antes, Hum, entendeu? Então, na última sessão, por exemplo, da criança, eu falo para ela, olha aqui, eu vou falar com seus pais, né? Mas eu já vou te contar o que eu achei. Ó, você foi muito bem nisso. Eu não importa aonde que ela foi bem. Eu vou dizer que ela foi bem. Em alguma coisa ela há de ter sido bem, tá certo? Então, olha como você fez direitinho aqui. Nossa, seu desenho realmente muito bom. Sei lá, alguma coisa que as coisas boas eu vou iniciar com as coisas boas. Aí eu digo, olha, agora aqui parece que você teve um pouco de dificuldade, né? Quando eu fui fazer o jogo da memória com você, por exemplo, eu ganhei de longe, porque com eles, como eu já disse, eu faço o TPT, aplico, mas aí, por exemplo, eu faço também um jogo da memória para quebrar o galho, ficar mais gostoso. E até eu ratifico ou não os dados do TPT, não é? Mas aí eu falo, nossa, mas aqui eu ganhei de longe. Então, olha, vou falar com seus pais, que eu acho legal, que eu acho que eu posso te ajudar. O que que você acha? Você não acha que eu posso te ajudar? Então, eu faço todo esse preâmbulo com ele, tá? Tanto é que quando os pais vão, eles já sabem. Ele falou que ele fez é só assim, que ele fez muito bem nisso, muito bem aquilo outro. Mas que você disse que você vai ajudar ele em umas coisas. É verdade, isso aí. Então, eu normalmente dou esse toque para a criança. E até pergunto: o que que você acha, hein? De você vir aqui comigo? Vai achar legal ou você não quer? Não importa, se você não quiser, azar seu, porque você precisa. Mas é você. é, Aí eu tenho um que diz assim: mas se eu decidir que eu não venho? Bom, falei, bom, isso já é um problema do seu pai e da sua mãe. Puxar os seus cabelos, torcer o seu pescoço, eu não sei. Porque precisar, você precisa. Então, eles ficam muito íntimos meus nesse processo. Por isso que esse processo alongado é legal. Aí eu chamo os pais. Normalmente, os pais me pedem para falar isso com a escola algumas vezes, outras vezes eu já tive pai que me proibiu de falar com a escola e eu já disse que, olha aqui, se eu achar que eu tenho que falar com a escola, eu vou falar com a escola. Senão não vai dar, você resolve, tá? Agora, senão eu não vou atender. Se eu não posso falar com ninguém, eu não vou atender. Proibida, eu não posso ficar, certo? Eu tenho esse problema. Deve ser do meu signo. Então, ah, eu tenho pais que me pedem, como aconteceu com essa menina, por exemplo, que eu falei que fica igual bebê, ela tem uma síndrome importante, ele não quer que eu ponha no relatório da escola. Tudo bem, não vou pôr também, porque aí eu não posso pôr. O pai não quer que fale da síndrome, tudo bem. Agora, eu falo com os pais, falo com clareza tudo que a criança tem, já falo as questões que aparecem porque aparece, né, da criança em relação ao círculo familiar, ao contexto. Fale com a escola um pouco antes de falar com os pais, porque aí eu tenho todos os dados. Aí a criança começa e eu retomo a conversa e digo, bom, então nosso trabalho agora vai ser trabalhar com vocês nisso, 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 sabe? Aí eles falam com muita frequência, por exemplo, eles têm questões do espaço. Aí eu dou um jogo de espaço. Os mais velhos falam assim:
mas diga uma coisa, o que que isso tem que ver? Aí eu explico cada jogo que tem que ver. Olha, esse despacho, faz de conta, não é o Tangram, mas tipo. Então, esse despacho, Tangram, é o seguinte, meu filho, é análise espacial, você vai usar na geometria, você vai precisa na matemática, você precisa analisar, tem análise, você tem que perceber tamanho, forma, biririririri. Portanto, eu acho que não serve para nada. Eu falei, bom, como você não está na faculdade ainda, você vai fazer o que eu acho, tá certo? Então, e aí está resolvida essa questão, né? Porque eu tenho umas crianças que são realmente do peru, você entendeu? A minha própria secretária fala, eu não sei aonde a senhora arranja, juro mesmo. É uma coisa, é criança e pai. Então, nem eu sei onde eu arranjo. Na verdade, eu arranjo, não é arranjar, eu recebo muitas crianças que vieram de outros tratamentos, com outras formas, etc e tal. Entendeu? Então, já, lógico, já está uma mixórdia aquele negócio. Mas eu acho muito importante a criança saber o que você está fazendo, Maria de Fátima, por que você está fazendo, tá certo? Lógico, eu vejo sempre assim. Não, mas ontem eu fui dar palavra cruzada para um moleque que é importantíssimo, palavra cruzada. Normalmente eu ensino a fazer e depois falo, faz em casa, o que é impraticável, não faz em casa nunca, mas enfim. Ah, eu não quero, não vou fazer, pode esquecer. Você vai fazer, eu estou falando. Você não vai embora. O motorista tem que ir embora. Eu falei, então ele vai embora, eu vou ligar para sua mãe, ela vem te buscar. É uma opção, entendeu? Porque quando eles peitam muito, especialmente adolescente, o negócio fica complicado, certo? Então, são coisas importantes serem lidadas, inclusive isso, quer dizer, no mando, quem manda? Adolescente, então, é uma desgraça, entendeu? Se não, não faço, não quero, não vou. E você pode apresentar todo, você faz o relatório para os pais? Faço. Eu vou fazer o relatório direitinho, e aí essa era a minha dúvida, se eu poderia apresentar para a criança algumas É, coisas que ela. É lógico que assim, eu sempre gosto de colocar a primeira parte positiva, que ela acertou, que ela é, foi bem, para depois mostrar o que que ela estava em dúvida, que ela não foi tão bem, né? Porque tem umas é. coisinhas Não assim. tem jeito, né? Tem que É, falar o positivo, senão também acaba com a criança, acaba né? com a criança, é verdade. Então, bom, e ninguém é só defeito, na verdade. É verdade. Então, é assim, tudo bem. Ah, alguém, não, ninguém fez relatório, pelo que eu entendi. Eu A fiz, Thaís, hã? eu fiz já Já? alguns, na verdade. Então, isso, a Thaís e a Ana não tinham mandado um modelo de relatório. Hoje, eu mandei um modelo de relatório que é mais enxuto, é bem mais sintético, por quê? Bom, sintético também mantém 6 folhas, 5 folhas, sei lá. Mas, por quê? Porque os profissionais não vão ler. Isso é certo, você tem que, não vão ler, tá? Então, é, eu mandei um, mas que é muito fácil de complementar, por exemplo, porque esse relatório que eu mandei é de uma criança que não tinha questões na comunicação oral, digamos, de sistema fonêmico, nada disso, né? E eu vi que a Thaís e a Ana mandaram um que a criança tinha questões na emissão oral. Então, dá para juntar esse que eu mandei com o que elas mandaram, sabe? Fazer uma certa organização em função das questões.
eu mandei isso e também mandei um roteirinho que eu uso para mim, porque eu acho útil para eu não esquecer nada, que eu vou ticando. Na verdade, quando eu pego a criança, eu vou riscando provas que eu não vou fazer, por exemplo, não está alfabetizado, eu vou fazer uma sondagem, não vou fazer comunicação escrita. Então, é isso, comunicação escrita, põe sondagem. Mas eu vou ticando tudo que eu fiz, porque eu não quero deixar passar, sabe? São muitas sessões, então pode ser que eu deixe passar. Então, eu não quero deixar passar. Eu pus um roteirinho também, eu mandei. E mandei ainda um para plano de saúde, porque eu tinha pronto, porque plano de saúde enche a paciência. Então, eu mandei um para plano de saúde também. Vou compartilhar aqui para vocês darem uma olhadinha, aí depois nós vamos enviar para vocês também pelo grupo do WhatsApp, tá? Mas eu vou compartilhar aqui com vocês, e aí a Thaís vai falando mais Se elas tiverem detalhadamente. alguma dúvida, não é? Sim. Então, primeiro vou colocar o roteirinho, que acho que é melhor. Então, esse é o roteiro a que a Thaís se referiu. Então, aqui nós temos as provas de comunicação oral, de comunicação escrita, percepção auditiva, visual, temos questões cognitivas, emocionais. Então, ela foi elencando aqui, além de jogos, questões motoras e de matemática, ela foi elencando pontos que são essenciais para avaliação, e aí é isso que ela falou, ela vai ticando na frente o que ela conseguiu e o que ela não conseguiu fazer a cada sessão, para poder bater o olho na sessão seguinte e ver o que eu ainda preciso fazer e o que eu já fiz, o que já está resolvido, o que precisa ser visto ainda. Então, é um jeito prático para a gente se organizar ao longo das sessões e não perder de vista o que é essencial. E aí também, se você está com uma criança que ainda não é alfabetizada, aí você não vai se preocupar com as questões da comunicação escrita, né? Já vai pular essa parte. Então, Você ela vê que fez também assim. reversibilidade, que é complementar, eu não faço sempre, Uhum, né? Eu deixo aí, mas eventualmente eu não vou fazer. uhum. Né? Tá aqui, né? Isso mesmo. Então, esse é um roteiro geral que tem todas as provas do TBT e tem outras provas também, outras questões também, Olha, como outra só tem. matemática. Outra é o Bender, Matemática, a continha. A matemática, na verdade, são assim, eu dou, em função do ano que eles estão, umas continhas só para ter ideia. Uhum. Problemas não é sempre que eu dou já mais para série, mais para 10, 12 anos, 9 anos em diante, coisinha simples. Distância é uma que quando a criança tem dificuldade, eu fiz, né? Eu mesma fiz para minha aplicação, que tem distância com ordem, né? Então, a farmácia está a 50 metros do correio e está não sei o quê, eles têm que me dizer onde que está mais perto, mais longe, etc. Só algumas crianças que estavam com muito problema de distância. Uhum. O que eu faço, por exemplo, bola, sim, eu jogo bola e eu tenho um brinquedo lá que eles curtem, que é o petecão, que você vê coordenação visomotora. Para ver cálculo espacial, se tiver alguma dificuldade espacial na avaliação do TPT, eu peço para dar. Eu preciso ver como eles lidam com o espaço no concreto. Então, eu falo, olha, dá 10 passos aqui até a porta. Agora você vai dar 6 passos. Não, mas agora eu quero 20 passos. E eu vejo essa condição de flexibilidade dele, de aumentar o tamanho dos passos, diminuir o tamanho dos passos para antes. Tem uns que não conseguem mudar o tamanho dos passos. Mas isso é tudo que eu vou pondo para mim mesmo. Uhum. E o E Ligue OFA, 4 é um né? joguinho que eu. Hã? E O Ligue OFA 4 também, né? o Alfa, que eu vou uma geral, na verdade, porque eu Sim, não sou especialista, mas precisa, né, ter essa preciso. observação mais geral aí, É, né? eu faço, vejo, né, como mastiga, como está, se está hipotônico, não está hipotônico, etc. Tal, Musculatura. né? E o Ligue 4 eu uso porque ele é um joguinho muito rápido. Eu tenho a versão dele pequenininha.
Então, ele é um joguinho muito rápido e eu percebo muito, porque aí ele está envolvido, que ele quer ganhar de mim. Então, nível de atenção, a percepção de que eu ligue quatro, todo mundo conhece o jogo, eu suponho. Né? Você tem que. Quem liga primeiro quatro fichinhas na horizontal, diagonal ou vertical. Então, eu vejo como ele lida com as verticais, ele percebe com as diagonais, com a horizontal, e é bem rapidinho. E se ele mantém atenção? E se ele topa perder? E se, como ele reage quando perde? Como lida Eu, com a frustração, né? como lidar com... eu tenho os que não admitem que perderam, então eles falam, não, mas eu fiz aqui, não, senhor, você borrou. E, e tem os que dizem assim, não, tudo bem, você ganhou, mas eu vou ganhar de você, não me interessa. Então ele é persistente, ele busca, ele vai. Eu tenho dois que treinaram em casa para ganhar de mim, então isso é um sinal ótimo, tá certo? Ótimo. Ele vai atrás de progredir para poder aguentar e fazer direitinho. Não é ganhar do outro, é persistente. Então, são traços de personalidade que você vai pegando também a partir de um joguinho à toa, não é um joguinho de nada. Aí Ele é muito rápido. tem o SSW que você pôs É, aqui também, né? só que eu ponho o SSW, gente, é assim. Eu faço nas condições piores possíveis, porque eu não tenho cabine, tá certo? Então, se me der algum problema, vai imediatamente para a fono que faz o processamento auditivo, certo? Se não der nenhum problema, aí tudo bem, porque o meu ambiente é péssimo. Tem cachorro latindo, tem carro passando, tem de tudo, não é? Então, se me der algum problema, vai diretamente para uma fono de processamento. Esse tonicidade também não é, né? O tipiti vai até o ritmo, É, tonicidade a não tá. tonicidade eu faço em crianças é, menores também, a partir do começo da alfabetização, só se percebe a sílaba mais forte das palavras. É de sílaba tônica. Uhum. É, Tá, legal. Aí os desenhos, né? Desenho livre, desenho da família e o é o HTP, que é HTP, a House, árvore. Tree and Person, né? Uhum, isso. Casa, árvore, É a pessoa. pessoa. Uhum, isso mesmo. Aí Mas isso aqui, precisa saber analisar, né? O desenho livre, sim. o Uhum. desenho livre, tudo bem, ok, já dá para ver muita coisa, não é? Dá para ver o traçado, o uso de cores, os temas escolhidos, não é? Como ele dispõe as coisas, tudo bem. Agora, a família HTP precisa saber avaliar. Quer dizer, tudo precisa saber avaliar, mas HTP é mais específico, Mais HTP e específico. família. Tá Sim. certo? Aí aqui, no cognitivo, raciocínio lógico, você usa Ah, sim. alguma prova específica? Eu uso tudo que eu mesma fiz, tá? Eu mesma elaboro e aí eu uso. Então, se eu vejo questão, e é uma coisa interessante, porque se eu vejo questão com problemas, por exemplo, um probleminha que eu dei para resolver não consegue. Aí eu dou uma provinha de raciocínio lógico. Aí, por exemplo, tempo. Bom, se der algum problema de tempo no TPT, eu vou me aprofundar no material. Ah, seriação gráfica. Se eu percebo alguma questão, eu uso. Agora, por exemplo, seriação não gráfica, criança pequena. Quando eu vou aplicar, como eu disse, eu aplico algumas provas operatórias do Piaget, eu vou, em crianças menores, sem dúvida, dar aqueles brinquedos bobinhos de fazer torre e tal, por tamanho, onde você tem a variável por tamanho, você tem variável por volume, tá certo? Aí, por exemplo, se foi muito mal no tipo de categorização, ou é uma criança muito pequena,
eu vou trabalhar com caixa, como eu já falei, com a caixa de categorização e com os blocos lógicos, tá certo? Blocos lógicos é dado na escola. E isso tudo, se eu sinto necessidade, a partir da aplicação do meu olhar mais rápido sobre o TPT aplicado. A classificação escrita eu dou para os mais velhos. Se tiver alguma questão no TPT, eu vou dar para os mais velhos. E conservação. Conservação eu sempre faço, de quantidade para os menores, ou até 8 anos, pelo menos eu faço, não que a prova de botar as fichinhas, Que é a 10 do fichinhas, Piaget mesmo, né? Piaget, Uhum. as 10 fichinhas, aí depois junta as 10 fichinhas, depois Uhum. empilha Quem 10 tem fichinhas. mais, eu ou você, né? Uhum. Né? Então, isso é porque se me dá galho aqui, ou se a criança é muito pequena, eu me utilizo dessas outras provas. Tá? Ok. Tudo bem aqui, turma? Alguma dúvida em relação a esse roteiro? Certo? Ótimo. Então, a gente vai para o relatório. Esse é o relatório que a Thais comentou, do plano de saúde, para o plano de saúde, que é um relatório mais enxuto. Então, aqui é para uma criança, ela fez o relatório referente a uma criança de 6 anos e 10 meses, que está no primeiro ano, chegou ao consultório encaminhado pela escola por apresentar dificuldades na alfabetização, em português e inglês, e na área de matemática. Anteriormente ao encaminhamento, foram propostas aulas extras na própria escola, nas quais, porém, não houve o desenvolvimento esperado. A primeira entrevista foi feita com os pais em 27 de outubro de 2022, com a queixa de dificuldade na aprendizagem escolar. A avaliação de comunicação oral, escrita, área cognitiva, reversal test, observação motora foram feitas no período de novembro e dezembro de 2022. A seguir, em 7 de dezembro de 2022, foi feita a devolutiva aos pais. Então, descreveu aqui quais foram as provas aplicadas e as datas, né? Quais foram as datas em que cada segmento da avaliação foi realizado. Todos os atendimentos foram presenciais. Na avaliação foram identificadas significativas dificuldades nas áreas de comunicação oral, e aí ela vai colocando as dificuldades e os CIDs correspondentes no processamento auditivo e no processamento visual, além de significativa dificuldade no processo de alfabetização. Ainda dificuldades em aspectos das funções executivas, como flexibilidade cognitiva, atenção sustentada, memória de trabalho, alça visual e coordenação visomotora. Tais questões induzem a dificuldades nas áreas de comunicação oral e escrita. Pelas questões expostas, foi indicado atendimento fonoaudiológico com 2 sessões semanais, porém, por questões particulares da família, iniciamos em fevereiro de 2023 com apenas 1 sessão semanal. As atividades desenvolvidas no processo terapêutico visam o desenvolvimento das áreas apresentadas: processamento auditivo central e suas várias instâncias, atenção, discriminação, memória, análise, síntese e ritmo, bem como o domínio do processamento visual. Ainda atividades relativas à elaboração oral e à eliminação de transferência das dificuldades auditivas e visuais para a comunicação escrita. Tais atividades são desenvolvidas por meio de materiais específicos e outras atividades pertinentes em sessões presenciais de 60 minutos no consultório, e aí ela se coloca à disposição e assina. Então, esse é um relatório bem sintético, só com os achados principais e a delimitação aqui do processo terapêutico que vai ser desenvolvido em seguida. É E isso, né? ainda assim eles vão atormentar. Pois é, ainda assim vão atormentar. Em alguns eu coloco, inclusive, quero deixar claro que não é uma consulta médica. O processo é contínuo a médio e longo prazo. Porque Uhum. eles querem relatório, tem uns planos de saúde que queriam todo mês. Eu falei, olha, esquece. Relatório mensal, Eu verdade, falo, eu tem. não vou dar. Eu não vou dar
porque não vou dar, porque não tem cabimento. É a mesma coisa. Você quer que eu fique mandando? Eu mando, mudou a data. Vou mandar igual. É Eu É, faço isso ridículo. também. não vai ter mudança significativa em um mês, Claro, é né? só mudar a data, porque não tem cabimento, Uhum, entendeu? Tá? É sim. muito chato. Planos de saúde estão ficando impraticáveis de chato. Uhum. Tudo Porque eu, bem eu aqui. não atendo, eu não atendo o plano, né? Os pais têm reembolso. Uhum, Então, eu não quero nem saber, não é possível, porque eu não devo nada ao plano, na verdade, né? uhum. Tudo bem aqui, turma? Alguma dúvida com relação ao que nós vimos neste relatório, ao que está escrito, a forma de organização? Tudo certo? Então, a gente vai passar para o outro, que é esse aqui. Esse é um pouco mais completo, apesar da Thaís ter chamado de síntese. Ele tem 7 páginas, então ele é uma síntese, mas não tão sintético assim, né? É, isso é para os Ele pais e para os outros profissionais e para a escola, tá? Agora, você pega, por exemplo, eu vejo alguns neuropsicológicos, eles têm... Bom, tanto é que vocês vejam que no plano de saúde eu botei só meu nome e fonoaudiologia. Aqui eu pus fonopsicopedagogia, porque se eu puser psicopedagogia no plano de saúde, já vai dar um crepe, é. entendeu? Uhum. Então, mas alguns neuropsicológicos têm 12, 15, 20 folhas, muito, porque tem os gráficos, tem tudo, não é? Sim, as tabelas, sim, É, sim, sim. elas Então, podem ir lendo, se tiverem alguma dúvida, pode falar, sim, não é? sim. Então, esse é de uma criança de 9 anos e 10 meses, também de uma escola bilíngue. Primeira entrevista foi feita com a mãe, em novembro de 2021, tendo como questão básica a preocupação por ter sido proposta recuperação em matemática, o que o levou a sentir-se triste e pouco capaz. A família é constituída pelos pais que são separados, J e P, de 12 anos. A avaliação foi iniciada em 16 de novembro de 21 a 7 de dezembro, teve continuidade com o retorno de J em maio de 2022. Teve um gap aí, né? Saiu Tem em dezembro, voltou só em maio, fez umas férias prolongadas, né? bastante. Porém, já com a associação do processo terapêutico, porque daí também já não dá mais para esperar todo esse tempo, né? Não dá mais para esperar. Durante o processo ocorreram mais de 50% de faltas, o que prolongou significativamente. Também com tanta falta, não tem como ser mais ágil no atendimento, né? Não fazemos mágica. A avaliação foi realizada com exame de linguagem de PT, provas de fluência verbal, provas operatórias de Piaget, Bender, desenhos, observação motora. Ele se mostrou simpático, sorridente, de fácil contato e reverente. Durante a avaliação, ficou evidenciada importante insegurança e descrença quanto às suas possibilidades, e assim sua atitude frequente foi de desistência frente a qualquer atividade, mesmo as simples, que considerasse não ser capaz de executar ou que demandasse certo envolvimento. Como estratégia básica de evitação, buscou o lúdico e, em outros momentos, usou do mecanismo de projeção, colocando a impossibilidade de cumprir as solicitações por culpa dos objetos ou pessoas. Não era ele, né, que não conseguia, que ele não tinha Era instrumentos, né? eu que não sei falar direito, Entendi, entendeu? entendi. Quanto à comunicação oral, deixa eu subir aqui. J denotou ter as informações de vida diária e da família, porém relatou suas atividades gerais e de finais de semana com pouco entusiasmo e com dificuldade em evocar a sequência das atividades. Mostrou-se preocupado por ter ficado em recuperação de matemática e considerar difícil a operação de divisão. Ele já tem 9 anos, né? Mas ele ainda considera difícil a divisão. Trabalhou adequadamente com todos os conceitos observados, cores, forma, conhecimento do corpo, dimensões, espaço, tempo. Com relação aos automatismos, soube o que são dias da semana, porém trocou a sequência dos mesmos, mas imediatamente as corrigiu.
não soube dizer o que são meses do ano, com 9 anos, e quando indicado o primeiro mês, tentou buscar os outros. No entanto, acredita serem 10 meses e omitiu vários aos 9 anos. Não tem a sequência dos meses em Estava com português ou 9 inglês. quanto aí? Ele Estava estava com com quanto? 9 anos e 10 meses, quase 10 anos já. Ele está comigo ainda. E ele adquiriu já os meses do ano? Adquiriu, porque todo dia ele chega e eu falo, oi, me fala os meses do ano, por favor. Aqui ele não sabia nem português nem inglês, não Não, sabia o que era a estação do ano, não identificava o mês em que estávamos, não relacionava os meses com estações do ano. Também não tinha o conceito de semestre, bimestre, com relação à contagem automática de números, ele fazia adequadamente para a idade. Quanto à compreensão de instruções verbais, tende a solicitar repetições, ora por necessidade em função de retenção de estruturas mais longas, ora em função de desconhecimento lexical. Na compreensão de narrativas orais, reteve os fatos centrais e tendeu a desprezar os elementos temporais e espaciais como se fossem detalhes não significativos. No aspecto emissivo, apresentou o sistema fonêmico integrado e estável, então ele então, não aí que tem entra a sua, fonológico. Sim, aí você tem a sua elaboração. sim. Quanto à gramática vertical, mostrou-se próxima à esperada para a idade, porém, em alguns momentos, por falha de atenção ao interlocutor, respondeu ou introduziu temas não pertinentes ao diálogo. Quanto à gramática horizontal, nos aspectos morfossintático semântico, apresentou eventuais alterações na concordância verbal, dificuldade significativa quanto à compreensão dos elementos intralinguísticos, causais, consecutivos e adversativos, o que implica em dificuldade na compreensão. Apresentou também dificuldade em tarefas que envolveram ordens com o uso da negação. Exemplo, falho que não combina. Tudo bem, turma, isso para vocês? Gramática vertical, gramática horizontal. É claro isso para vocês aqui no relatório? Dá para entender? Não. Não? Falou Thaís? não, Carla? Carla? Ah, bom, a gramática vertical aqui eu pergunto e você responde o relativo à minha pergunta, tá certo? Então, nem sempre é como se fosse um diálogo, né? Digamos, é vertical, porque é como se fosse um diálogo. Eu pergunto, ele responde ok ou não ok ao que eu estou falando. E a gramática horizontal é quando eu analiso a estrutura morfossintática semântica, tá certo? Então, Entendi. Obrigada. tá? De modo geral, compreende as ordens simples, ainda que haja certo tempo de latência. Tudo bem isso? Então, demora, né? Certo tempo de latência e eventual solicitação de repetições. No entanto, em ordens mais longas, apresentou grande dificuldade, sendo necessária a repetição por várias vezes e ou a reformulação e até mesmo a explicação por via visual. Dado importante, então, aqui, né? Quanto ao domínio do vocabulário, mostrou-se significativamente aquém para a idade e nível escolar. Por exemplo, não soube o que é roupa de lã, cravo, canário, canja, além de não evocar elementos opostos em significado, ou seja, falha no processo semântico de antonímia. Exemplo, não soube antônimos de muito, cheio, escuro. Então, os opostos aí são difíceis para ele e a gente já não esperaria isso nessa idade. Assim sendo, o J apresentou léxico reduzido para as expectativas etária escolar com desconhecimento de palavras cotidianas. Gente, aqui eu queria fazer um parêntese, porque vocês percebem, então, no relatório, como há uma justificativa para embasar a informação léxico reduzido. Então, não colocou lá, apresenta um léxico reduzido para a idade, e só. Da onde tirou isso? Então, ela foi justificando de onde ela tirou a informação de que esse léxico está reduzido. Então, está reduzido porque ele teve uma dificuldade
para a evocação, ele teve uma dificuldade para fazer os antônimos. Então, aqui ela consegue justificar essa redução de vocabulário, como esse vocabulário está reduzido. Então, não interessa para a gente apenas a informação está reduzida ou não, mas como isso está acontecendo, ok? Quanto às narrativas orais espontâneas, em geral, foram adequadas quanto às estruturas morfossintático-semânticas, com coesão e coerência, porém com o uso de conectivos mais simples e em linguagem permeada de gírias, neologismos juvenis e, eventualmente, palavrões. Neologismos, palavras inventadas, ok? Palavras que não existem no léxico regular. Colocou-se com adequadas pressuposições sobre o conhecimento do interlocutor e tentou adequar seu discurso aos diferentes interlocutores, porém, eventualmente, seu discurso carece de referências espaciais e temporais para adequada compreensão pelo interlocutor. Então, aqui, vejam que a gente está falando das questões mais pragmáticas de linguagem, né? Estamos falando de vocabulário, de semântica, morfossintaxe, mas também de pragmática, de como esse discurso vai se colocando ou não, como esse indivíduo compreende o outro ou não, como ele se faz entender, como esse contexto social da linguagem vai sendo colocado. Assim, Então, Pode eu falar. vou, por exemplo, ele adaptou ao interlocutor, porque com alguma frequência acontece que um chega, outro sai, os dois ficam um tempinho junto. Então, num dos momentos da avaliação, entrou um garoto da idade um pouquinho mais velho que ele. Imediatamente, ele adequou o discurso dele para falar com o garoto, tá certo? Então, ele estava falando, digamos, entre muitas aspas, mais chique comigo. Aí, como ele, tá certo? Ele já mudou. Aí entrou a minha secretária para me trazer café e ele também falou com ele também ajustou, entendeu? É por isso que eu sei que ele faz uma adequação aos diferentes interlocutores. Certo. Assim, denotou dificuldades não mais esperadas para sua faixa etária no aspecto morfossintático semântico na elaboração oral do português. Então, vejam que primeiro justifica e depois coloca ali que há uma dificuldade. Não adianta simplesmente colocar a dificuldade, precisa dessa justificativa. Senão, a gente fica perdido para entender de onde vem. Na prova de definições, sua atuação foi aquém do esperado. Ainda que tenha se utilizado de classes amplas como objeto, animal e lugar, a organização e estruturação das definições foram incompatíveis com a idade, denotando dificuldade na análise e atribuição de significado aos traços essenciais dos elementos de sua experiência. As definições mais próximas ao esperado foram sobre elementos que fazem parte dos conteúdos escolares. Isso também é bastante comum de acontecer. Na prova de categorização oral, constatou-se o observado na prova de definições, ou seja, dificuldade no reconhecimento e organização das classes semânticas, fixando-se ainda em critério classificatório associado à sua experiência particular, com generalizações eventuais e concentrando-se em atributos não essenciais de cada objeto. Então, a gente já vê uma relação entre as duas provas na questão do vocabulário, na questão da organização aí, desse pensamento para a realização das provas. Nas provas específicas para observação da fluência verbal, apresentam melhor desempenho para a evocação semântica, apesar de abaixo das expectativas para a faixa etária, sendo que para a evocação fonêmica apresentou importante dificuldade e eventualmente só evocou em inglês. Na comunicação... Eu vou também fazer uma parte aqui. Por exemplo, eu apliquei a prova de fluência verbal porque a questão de vocação desse garoto, durante a avaliação, mesmo na definição, ficou muito clara, tá certo? Então, eu falei, não, então eu vou aplicar a prova de fluência verbal, tá? Que é uma coisa que eu já falei, que eu nem pus um tipiti, porque tem 1 milhão dessas provas de fluência verbal.
certo? Então, Sim. é isso que eu acho importante de perceber. Quer dizer, nas provas eu percebi uma questão de evocação, portanto, eu me reporto a outra prova, tá certo? Ainda que não seja a do exame. Uhum. Tá? Sim. Na comunicação ficou evidenciada a importante dificuldade de compreensão das propostas orais, vocabulário precário, baixo nível de informação. Observou-se a adequação das estruturas do sistema estomatognático. Na área da comunicação escrita, apresentou rejeição às solicitações, esquivando-se através de brincadeiras. Quando aceitou executá-las, manteve reduzido tempo de concentração e lentidão. Na leitura oral, a decodificação foi lenta, insegura, apresentando fluência aquém das expectativas, sem respeito à entonação, referenciada pelos sinais gráficos de pontuação, bem como decodificação com omissões de palavras e inferência a partir da sílaba inicial, para lexias visuais ortográficas. Ainda que houvesse prejuízo no sentido do vocábulo e ou sentença, não houvesse pertinência contextual. J não se apercebeu. Exemplo, Margarida lê Margarita com questionamento se seria manteiga. Nossa, mas que confusão que ele faz aqui, ainda que não houvesse relação com o contexto. Ainda assim compreendeu o tema e elementos centrais da leitura. Muitas vezes as pessoas falam isso para a gente, né? Ah, é possível a criança compreender o texto, mesmo sem ter uma boa decodificação. Ela até pode pegar a ideia central do texto, mas ela não vai conseguir ter uma compreensão total dessa leitura com falhas na decodificação, né? Pois é. Quanto à leitura silenciosa, houve compreensão do tema e elementos focais com dúvidas quando detalhes foram solicitados. Então, bate com a leitura oral. Na compreensão de ordens escritas, apresentou significativa dificuldade. Então, estamos vendo aqui, de novo, a dificuldade de compreensão, provavelmente relacionada à dificuldade de decodificação, que é a etapa anterior. Na escrita, houve má postura, tensão e má apreensão do lápis. Vejam que ele tem quase 10 anos e ainda uma dificuldade de preensão, que é uma coisa básica lá da educação infantil. É destro, com postura inadequada, segurando a cabeça e tendendo a posicionar-se como se fosse canhoto. Permanece com o uso praticamente exclusivo de letra bastão, quase aos 10 anos, ainda assim mal grafada, trazendo dificuldade para a decodificação das letras. Então, uma dificuldade na grafia, na caligrafia, né, no traçado das letras. Mesmo quando atento e disposto, não conseguiu perceber os limites espaciais das linhas, apresentando traçado instável, espaçamento irregular, inabilidade quanto à orientação e organização espacial gráfica. Apresentou dúvidas em palavras extremamente usuais, como, por exemplo, escola. Utilizou-se do recurso da emissão oral, tanto para escrita quanto para leitura. Não denotou ter o conceito de letra e sílaba, e a divisão silábica foi falha em palavras polissilábicas. Quanto à ortografia, houve falhas no uso de acentuação, maiúsculas, pontuação e uso de regras ortográficas. No ditado, que desconhecia, ele nunca tinha feito um ditado na vida? Não. Desconhecia ditado? Ele está numa escola bilíngue verdadeira, né? Então, eles são alfabetizados nas duas línguas. Então, eu sempre tenho que dar um certo desconto, porque realmente eles fazem muitas confusões. Ele repetiu todas as palavras e frases em voz alta enquanto elas eram apresentadas antes de iniciar a produção, ou seja, mecanismo infantil para faixa escolar e etária. Então, a Thaís dizia a palavra, ele repetia a palavra ou a frase antes de escrevê-la. J apresentou alterações significativas com aglutinações de palavras, exemplo, me derem, tudo junto para me derem, seccionamento, exemplo,
Comigo, que é uma palavra, né, inteira, escreveu comigo, e alterações ortográficas. No meio da atividade, como fuga, começou a brincar. As alterações foram fundamentalmente de base visual, e aí ela descreve aqui, e em menor número de base auditiva, as terminações, né, a M, a O, T. Apresentou contaminação do inglês no português, e ainda omissão de acentos em maiúsculas, H em início de palavras e em dígrafos. Na complementação de sentenças simples, com frequência disse não fazer sentido, e apresentou alterações em concordância verbal, tendo, portanto, resultados aquém das expectativas, por importante inabilidade na percepção do significado das sentenças para adequação dos intralinguísticos exigidos. Ele denotou, então, estar aquém do esperado para o ano escolar, ainda que se considere o período de pandemia. Na observação da área de matemática, houve aumento de insegurança e, consequentemente, de resistência. Foram propostas operações simples de soma e subtração de dezenas, pois se recusou a fazer a multiplicação e divisão por serem muito difíceis. Nas operações realizadas, denotou grande dificuldade para soma e subtração de dezenas e lentidão significativa para o cálculo, usando os dedos e muitas vezes perdendo-se neste processo, ou seja, as técnicas de cálculo estão aquém do esperado e chamou a atenção o desconhecimento da reversibilidade nas operações. Então, ele não entendia que existe aí uma relação entre soma e subtração, né? Uma relação reversa. A compreensão de problemas mostrou-se significativamente prejudicada, o que já era esperado, porque se ele tem uma dificuldade de compreensão de leitura, ela vai se generalizar para os problemas e permeada pelo baixo nível de informação. Não conseguiu resolver problemas simples e definir as operações necessárias para os resolver. Na área de percepção auditiva, apresentou adequada discriminação de palavras, pares mínimos distintos pelos traços de sonoridade, ponto e zona de articulação. Então, apesar dele ter uma dificuldade aí de compreensão oral, de compreensão escrita, a percepção auditiva dele é boa, então não está relacionada a isso. Quanto à análise, síntese, percepção de tonicidade e memória auditiva, J apresentou significativa dificuldade. Então agora a gente entendeu, chegamos no ponto dele, né? A memória operacional de trabalho mostrou-se aquém do esperado para séries de dígitos e palavras com estabilidade para 4 elementos e sentenças de 26 sílabas, o que certamente interfere na compreensão de ordens e na manutenção de nomes. A memória declarativa para eventos em que participou também se mostrou prejudicada. Então, agora a gente entende de onde vem essa dificuldade de compreensão. Oral. Nas provas de rimas, tanto oral quanto escrita, que implica a consciência da sequência fonológica, fator auxiliar integrante do desenvolvimento da habilidade de deslocamento fonêmico, J apresentou expressiva dificuldade. Então, ele tem uma dificuldade anterior nas habilidades preditoras aí da leitura e da escrita. Quanto à percepção visual, apresentou dificuldade na percepção de figuras espelhadas, insegurança e lentidão, foi lento na observação de diferenças entre situações, objetos e palavras. A memória visual para objetos mostrou-se dentro dos limites esperados para a idade, porém não apresentou estratégias de trabalho, de organização e retenção. Quanto às provas específicas da área cognitiva, apresentou atuação aquém de sua faixa etária em todas as áreas observadas, seriação de elementos na classificação por não percepção das variáveis, com consequente não utilização de critérios estáveis, conceitos espaciais, temporais e causalidade. Tais habilidades são fundamentais para adequar o desenvolvimento da leitura e escrita. Quanto à observação motora global, apresentou atuação dentro do esperado, sendo ágil e participante. Coordenação motora fina mostrou alguma inabilidade. Em conclusão, J apresentou durante todo o processo de avaliação baixo nível de atenção e concentração. Mecanismo fundamental evidenciado foi o de não enfrentamento, o que acarreta a potencialização de suas dificuldades e incrementam sua sensação de incompetência. A execução das propostas ocorreu em vários momentos sob pressão e ainda frequentemente J solicitou a aprovação do adulto. Quando mais desinibido, buscou burlar as situações. Ainda com muita frequência, queixou-se de cansaço.
J apresenta atuação aquém das expectativas de sua faixa etária e escolar em comunicação oral, escrita, aspectos de processamento auditivo e visual e em áreas das funções executivas como controle inibitório, de atenção, flexibilidade cognitiva, atenção sustentada, memória de trabalho, alça visoespacial, alça fonológica, coordenação visomotora e criação de estratégias de trabalho. Tais questões induzem as dificuldades na competência para comunicação oral, leitura e escrita. As dificuldades elencadas seriam explicativas para os obstáculos que tem tido no seu desenvolvimento escolar. Cabe ressaltar que durante o processo terapêutico, que já foi iniciado, lembram? J vem apresentando importante avanço, mostrando envolvimento e interesse em progredir. Pela agilidade deste avanço, fica evidenciado que parte das dificuldades apresentadas estão fortemente relacionadas à carência de experiências e direcionamento sobre as expectativas sobre ele. Também fica claro que o contexto escolar oferece a ele tais direções, pois as atividades que envolvem experiências escolares são as que J responde mais próximo ao esperado. As dificuldades apresentadas por ele podem ser definidas pelo DSM-5 e ICD-10 como transtorno específico da aprendizagem com comprometimento em escrita e em leitura. E aí vem as indicações: atendimento fonopsicopedagógico 2 vezes por semana, reforço escolar e orientação aos pais com objetivo de alterações no contexto familiar. Esse último é quase inútil nesse caso. Praticamente inútil nesse casal. Deus me livre. Muito bom. Dúvidas, turma, sobre esse relatório super completo, que ela chamou de síntese, mas que está super completo, né? Temos aqui uma descrição bem detalhada de tudo que a gente observou aqui, tudo que ela foi observando ao longo da aplicação do TPT e de outras provas complementares que foram sendo aplicadas pelas demandas vistas inicialmente. Tudo bem? Ótimo. Algo mais, turma, que vocês queiram colocar, que nós não falamos? Alguma outra dúvida? Alguma outra experiência que vocês queiram compartilhar conosco? É interessante, né? Porque é que vocês coloquem, porque é a última que a gente está. Nosso último encontro, é. Tá, então me digam o que vocês acharam do relatório. Vocês fazem similarmente? Vocês fazem que jeito? Alguém fala, porque realmente eu não me conformo que fonoaudióloga não abre a câmera. Eu posso falar. Comunicação é olho no olho, gente. Não é possível. Ah, abriu. Eu Não vou é me possível. defender aqui, que eu tô com meus filhotes, eu fico. Até encontrei a Thaís Ciboto no congresso, eu falei, Thaís, eu sou da câmera que fica desligada mesmo, e os meus pequenos ficam aqui, ó. É, mas fonoaudióloga é comunicação, olho no olho, gente. Esse relatório realmente de sintético eu achei que não tem nada, tá completo mesmo. Na minha experiência, eu mudo um pouquinho o relatório dependendo do motivo, né, que os pais vêm me pedir, e aí realmente, em algumas situações eu coloco ele mais comprido e outras situações que até vocês já falaram, dependendo se é o médico, ele só quer saber se a gente acha que tem TEA, que tem um distúrbio de aprendizagem, eles só querem olhar lá o finalzinho, né? Eles não querem nada detalhado. Se for para a escola, eu dou uma esmiuçada para, né? Porque é um Espera um pouquinho. Porque a escola trabalha em conjunto com a gente, então, né, merece mais detalhamento de tudo que a gente observou em avaliação. E aí eu dou aquela esmiuçada, vejo as habilidades que a criança realmente está precisando trabalhar junto, né, em conjunto com a escola. E para os pais também eu vou dando esses tópicos, né, de tudo aquilo que a gente vai, até para os pais saberem, né, por que eu estou levando meu filho, né, todas aquelas habilidades ali têm que ser trabalhadas, então os pais também, né, merecem esse relatório mais esmiuçado. É a minha experiência.
Com frequência os pais, quando leem um relatório desse tipo, eles se assustam, tá? E vou Então, explicando também, né? Para os pais, eu acho mais importante é, saberem, né, o que que a gente observou, o que cada tópico daquele significa, né? O que que a gente por vai isso estar falando. eu dou o relatório para os pais só depois, alguns dias depois da devolutiva, entendeu? Porque eles precisam sedimentar o que eles ouviram na devolutiva para depois eles lerem com menos aflição o relatório, entendeu? Eu tive um problema com uma família uma vez, um problema não digo, né? Mas assim, foi uma indisposição, na verdade, porque a família se recusou a vir para a devolutiva, não foram, fizeram avaliação, já tem um tempo isso. E eu solicitando, e eles solicitando relatório escrito só. Mas era um relatório que eu achava muito delicado. E aí a família, depois que. Aí, por fim, eu falei, gente, não tem jeito mais. Assim, já tinha 2 meses que eu estava esperando, essa família não vinha. E aí eu entendi também que não ia adiantar eu segurar esse relatório, essa família não viria, né? Assim, e aí, quando eu mandei o relatório, eles ficaram muito insatisfeitos, na verdade, de eu ter escrito aquilo e que achavam absurdo, né? Assim, aquelas coisas que eu tinha escrito. Então, assim, eu acho que eles também não entendiam, né? Aquilo tudo que estava escrito. Eu precisei detalhar bastante, justamente porque eles não foram. Mas, de modo geral, eu prefiro que o relatório, inclusive para a família, também seja mais sucinto. Assim, eu faço relatórios mais completos. Quando eu vejo que a família está muito envolvida e quer entender muito do processo, é, ou quando é para transferir para outro profissional, né? Quando eu vou fazer algum encaminhamento que eu entendo que precisa deixar mais detalhado, assim. Mas tem muitas famílias que eu vejo que, e também os encaminhamentos para os médicos, que precisa ser mais sucinto, que eu não vejo tanto sentido, sabe? Daquelas Bom, informações. os médicos, se você mandar um do tipo de plano de saúde, eles vão achar bom. Ah, eu mando o mesmo do plano para os médicos, assim. Acabou, eles vão. O que eu mudo é colocando assim, olha, sugiro o tempo de intervenção bem grande, assim, antes de fechar diagnóstico. É isso. Porque normalmente para o médico, ou eu mando só a conclusão, né? Coisa assim, rapidez, porque eles não vão ler, né? Eu conheço alguns médicos que vão ler, é um neurologista especificamente, por exemplo. Então, para ele, eu mando completo. Mas, de modo geral, não. Eu mando essa síntese. Agora, esse relatório é bom até para você na sua própria terapia, né? Você, o atendimento, você vai se lembrando sempre de cada detalhe. Eu Esse acho que para nós é mais importante mesmo. que faz com que você perceba que realmente você pegou a criança globalmente, né? E quando você vai fazer o relatório, você entende, pelo menos essa é a minha percepção, você entende melhor aquela pessoa, porque quando você está fazendo a avaliação, você faz um pedaço num dia, um pedaço no outro, mas quando você senta para organizar o relatório, que você olha todos os dados de uma vez, então você monta aquele quebra-cabeça, aí então você entende melhor quem é aquela pessoa que você avaliou e quais os caminhos que você vai ter que traçar para o planejamento terapêutico. Então, para mim, faz todo sentido fazer o relatório, porque é o momento que as coisas ficam mais claras. Uma coisa que eu não falei, até porque eu não tenho muito, é difícil eu receber crianças com questões de emissão oral muito acentuadas, que eu uso, se eu recebo, mas faz tempo que eu não recebo, graças a Deus, o, um quadro fonêmico onde eu faço, sabe, as setinhas todas, eu não sei se você falou, Thaís, do quadro fonêmico. Não, não falei. É, um quadro fonêmico, onde eu ponho setinha, que vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, porque o quadro fonêmico te dá uma visão muito clara sobre o que está acontecendo, se há estabilidade nas substituições, se é regular, não é, sabe? Eu acho bem importante fazer o quadro fonêmico quando tem problema na emissão oral, né? Mais acentuado. Isso a gente fazia desde os idos de 1970. Então,
mas é de uma utilidade importante para o atendimento, né? Porque você vê todos os traços distintivos que estão envolvidos, né? Você vê Ele se eu é, acho super legal para mostrar para a família, é, fato, porque aí também dá uma visualizada assim nas dá. trocas. Concretiza bem, concretiza muito para a gente, né? Porque você vê direitinho se está em modo, zona de articulação, se está sonoridade, fica tudo muito mais claro, né? Muito bom, turma. Algo mais que vocês queiram colocar antes da gente encerrar? Não, eu até mandei mensagem na editora Alcance, assim, eu não recebi como que a gente vai fazer para pegar mais cópias da prova, se vai, né? Eles tinham ai, esqueci Fernando, do Fernanda. A Fernanda tinha dito no nosso encontro que ela iria disponibilizar alguma coisa, talvez, né, com o nosso código do material. Isso não chegou é, para mim. Não sei se já está disponível, mas é porque eu já estou precisando mesmo. eu também não sei, mas a Fernanda já Mais está. formulários, você diz? É, Formulários é, e eu não me lembro que dia que a Fernanda chega. Acho que é dia 11. É semana que vem, eu acho, né? Então, a semana que vem ela volta, né? A Thaís, que agora ela vê a Fernanda da hora, pode falar isso para ela. Pode deixar que eu vou perguntar e aí a gente informa para vocês. Porque ela está na Itália e não tá adianta, bom. os horários ficam descombinados. Sim, Não, tu está de férias também, tá de férias. mas ela chega semana que vem e a gente Não, ela já. foi trabalhar até. Ela não está de férias, ela foi trabalhar. Não, então tá. Mas é porque eu realmente agora eu já. Agora não, né? Porque agora também tá no final do ano, eu também vou entrar de recesso aí. Não tô pegando avaliação para fazer mais, mas pro início do ano que vem, com certeza eu vou precisar. É, a gente vai passando algumas mensagens que vocês dão, que tem algumas coisas bem interessantes. Então, isso, como pega o material, como faz, algumas que estão com dificuldade em manipular o material. Então, a gente vai vendo, né? Tá, mas, de modo geral, o que que vocês acham da avaliação? Eu gostei muito, muito mesmo, de verdade. Tô achando bem completinho, né? Tô dando Eu, conta tam, de eu organizar também meu. estou adorando. É, Mas gostei, vocês achei. acham que está ajudando mais a vocês perceberem o total? Sim, bastante. Sim. Acho que me ajudou muito na minha organização, que eu sou uma pessoa que muito, né, assim, busca informação demais, tento várias coisas, e aí eu acho que me ajudou a centralizar ali num teste só, né, assim, tentar buscar as coisas só e pontualmente para alguns outros quando eu preciso. Então, para Ah, me organizar, me ajudou bastante. isso é ótimo. Muito bom. Eu acho que a grande facilidade do TPT é justamente essa, da gente poder abranger tudo num teste só. Então, é pouca coisa que a gente precisa buscar fora do TPT. E isso facilita muito a gente conseguir fazer uma intervenção, até mesmo pela questão da lógica do teste, né? Vamos dizer assim. Você pega num teste só várias coisas, fica muito mais fácil do que a gente pegar um teste que é corrigido de um jeito, outro teste que é corrigido de outro, e outro teste que é corrigido de outro, você junta tudo e aí pode dar um viés de informação, que aí você fica perdido se aquilo ali que você está vendo realmente é o que está acontecendo ou se é por causa da métrica dos testes que você está usando que fica diferente. Então, eu acho que facilitou muito a nossa vida a gente poder ter um teste que abrange muita coisa. O fato dele ser uma avaliação qualitativa também faz toda a diferença, né? Porque eu acho que tem muitos testes que não se encaixam tanto para nós, assim, fonoaudiólogos, que às vezes fazem uma análise muito quantitativa, mas não é o que a gente precisa também demonstrar, né? Quer dizer, às vezes é o que o teste oferece como recurso, mas a gente vai precisar adaptar ali da nossa forma, né? Para a gente poder apresentar isso do ponto de vista da linguagem.
Que bom, fico feliz. Voltou e está ajudando, está ótimo, está muito bom. Então, se ninguém quer saber mais nada, eu estou disponível, mas aí vocês, não, se tiverem dúvida, vão ter que falar com a Thaís ou com a Fernanda, eu não sei, não é? Qualquer coisa também eu posso resolver, né? Tentar resolver, tá bom? Encaminhem para nós qualquer dúvida mais específica e nós vamos solucionando ou encaminhando para a Thaís questões que a gente não consiga dar conta e ela vai nos dando esse subsídio. Tudo Tudo bem, bem, turma? tá muito bem. Então, todas tenham uma excelente férias. Fiquem muito bem. Ótimo Natal e ótimo ano para todas. Isso mesmo. Desejamos para Igualmente. vocês tudo de bom. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos sempre à disposição para o que vocês precisarem. Contem conosco e esperamos vê-las em outros cursos, em outros momentos aqui da Alcance. Obrigada, gente. Até a Obrigada. próxima. Fiquem bem. Boas Obrigada. festas. Obrigada para Tchau. vocês também.